Olá, pessoal. Professora Maísa, para a gente falar, pensar e estudar língua portuguesa. Hoje a gente vai continuar uma matéria. A gente estava falando de conto literário, a gente já falamos algumas vezes, algumas aulas. Na aula passada, nós focamos no conto literário da Clarice Lispector, falamos sobre ponto de vista, falamos sobre narrador e começamos a pensar sobre como, quando trocamos de ponto de vista, outras histórias podem aparecer, não é isso? E hoje a gente continua o nosso caminho do texto literário, do conto literário, pensando na estrutura da narrativa, no conflito. O que é um conflito? Você pode pensar, eu acho que você já tem uma ideia muito clara. O conflito é a ideia de um obstáculo, um problema. Para começar nossa aula, eu vou ler um texto para vocês, que é um trecho de um texto que eu gosto bastante, um texto literário, tá? E aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá. Diz assim: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais, no meio da alegria, e ainda mais alegre, ainda no meio da tristeza. Guimarães Rosa. Esse texto, Guimarães Rosa, é um trecho de um texto dele, que eu gosto bastante, e agora a gente vai pensar sobre isso. O texto do Guimarães fala do quê? Fala de ser alegre no meio da tristeza. E ele fala de coragem. A coragem, muitas vezes, ela está voltada para momentos de conflito. A gente descobre a coragem dentro de nós quando a gente está passando por um momento difícil, não é isso? Então, às vezes, a gente descobre pontos fortes em um momento difícil, dentro de um conflito. Este é o tema da nossa aula. E aí a gente começa com uma atividade de autorreflexão. Pensar sobre si mesmo é autoconhecimento. Faz parte do aprender também dentro da escola, não é isso? Ok, então vamos lá. 2 perguntas para você pensar. Primeira pergunta no exercício. Pensando em obstáculos da vida, pense um pouco aí e escreva quais obstáculos ou qual, você pode escolher um rapidinho, você já venceu até hoje. E letra B, há pessoas que dizem que os obstáculos são ferramentas para a vida. Você concorda? E explique, justifique a sua resposta. Vamos pensar sobre isso, lembrando que a nossa aula é sobre conflito, sobre obstáculo. A gente vai ver que esse elemento está dentro do conto literário. Um tempo para você.
Então, você pensou? Eu com certeza pensei sobre alguns obstáculos da minha vida, né? Os quais eu superei, né? Um exemplo que eu vou contar para vocês, em 2016, eu sofri um acidente. Um acidente, estava andando de patins num parque aqui em Curitiba, que é um parque chamado Barigui. E aí eu caí e quebrei o cotovelo em 3 partes. E foi algo muito difícil para mim. Eu estava sozinha, então tive que me virar, né, para poder aprender a viver um pouquinho sem usar essa mão até que ficasse melhor, né, até que o meu cotovelo voltasse aí direitinho depois de uma cirurgia. Então foi um obstáculo que eu vivi e venci e estou super bem. Na letra B, obstáculos são ferramentas para a vida? Bom, não sei o que você acha, você tem aí a sua ideia sobre isso, mas no meu caso, para mim, sim, os obstáculos, apesar de difíceis, fizeram muita diferença para a minha vida, né? Só esse exemplo que eu dei para vocês me fez repensar muitas vezes, né, o meu cuidado comigo mesmo, né? Então eu aprendi aí também a pensar no outro, quando a pessoa também fica doente. Então tudo isso faz com que a gente repense. Então o obstáculo para mim é uma ferramenta. Bom, pensando nisso, a gente relembra a felicidade clandestina. Então essa aula vai aproveitar a aula anterior, tá certo? Vai aproveitar o quê, professora? Nós vamos aproveitar o mesmo conto literário, Felicidade Clandestina, tá? Esse conto literário foi lido na aula passada. E agora a gente vai retomar para aproveitar para pensar conflito, obstáculo. Eu só vou relembrar com você. Você lembra o quê? A história acontece como? Então você tem um personagem que é uma garota numa idade escolar. Ela está, na verdade nós temos uma senhora, relembrando a história dela na época escolar. E aí ela conta, né, com esse olhar dessa garota que ela era na época escolar, e ela conta o quê? Uma história de alguém que gosta muito de ler, e aí ela descobre que a amiga dela, vocês lembram? Ela começa falando muito aí, trazendo coisas negativas sobre a amiga, a colega de escola, que ela era baixinha, que ela era sardenta, e que ela era toda diferente das outras, que eram bonitinhas e tal. E aí ela vai caracterizando e diz, olha, mas ela tinha um pai que era dono de livraria. Porque essa personagem principal gostava muito de ler. E aí o que acontece que a gente viu? Tem um desejo que nasce nessa personagem, que é ler um livro que é essa dona, filha do dono da livraria, que ele tinha, que era Rei Nações de Narizinho. A gente leu isso num dos parágrafos, a gente leu junto. E aí, ó, Rei Nações de Narizinho. E aí ela pede emprestado. E aí então o que a gente tem? Essa garota vai à casa da filha do dono da livraria, sempre vai, e ela nunca, e não consegue durante muito tempo emprestar esse livro. Por quê? Porque essa garota acaba fazendo com que ela sofra uma tortura, certo? A gente chamaria de bullying aí nesse caso. Ela diz que o livro não está ali, ela não quer emprestar, ela diz, olha, o livro não está aqui, e fica resistindo nesse empréstimo. Até que, lembram-se, tem um momento então que a mãe da garota ouve a conversa das duas. E a gente já está caminhando para o final da história, lembram disso? A mãe ouve e, opa, o que está acontecendo aqui? O narrador personagem diz, olha, essa mãe ficou horrorizada com a filha, descobre que essa filha, o livro não saiu de casa e a filha não queria emprestar. A filha estava realmente sendo alguém bastante cruel. E por fim, essa mãe resolve emprestar, né, o livro até quando a menina quisesse, essa leitora, né, e ela fica super feliz. Aí a gente vai para o final do texto, em que ela diz que ela não era uma menina com um livro, mas ela era uma mulher com o seu amante. Tão feliz que ela ficou de ter aquele livro emprestado para ela ler até quando ela quiser. Bom, fiz um resumo do livro, da história, né, que a gente leu, do conto, e aí a gente vai focar na estrutura da narrativa, no esqueleto. Eu coloquei um esqueleto para você aqui, para você lembrar. O que é um enredo? Né? É o esqueleto da narrativa, a gente vai focar por aqui. Veja, então nós temos 3 momentos.
Veja que aqui eu coloquei um desenho bem explicativo para você. Primeiro momento você tem o quê? Toda a história, como esqueleto, ela vai ter 3 momentos principais. Introdução, situação inicial, complicação e desenvolvimento. Então, o desenvolvimento, onde acontece a complicação, que vai lembrar conflito. Clímax, que daí a gente vai ver o que é. Um clímax, você tem aqui, ó, veja, a ideia de uma ponta, você tem a ideia de um ápice de tensão dentro de uma narrativa. E aí você tem um caminho para situação final, desfecho, certo? Isso é um esqueleto de narrativa, num exemplo bem bacana aí para você observar aí de modelo, de desenho, de mapa mental. Vamos olhar isso aos pouquinhos aí mais detalhado, tá? Esses 3 momentos aí. Vamos lá. Estrutura da narrativa. Na introdução, eu brinquei aí com a ideia do conto literário de fada, né? Que é aí um padrão, o conto de fada. Como que ele começa? Era uma vez, né? Coloquei aqui para você. Então veja, o que é uma introdução de um texto narrativo? É uma situação inicial, é o início, é o começo da história, que normalmente ele apresenta alguns aspectos para o leitor. Então ele apresenta um tempo, personagem, ele descreve ali um pouquinho do lugar onde acontece a história. Veja que no conto Felicidade Clandestina a gente tem a descrição do antagonista, daquela personagem que é a personagem cruel. Então a introdução serve para amparar o leitor, para ele ter uma ideia do que vai ser essa história, né? Dar ali uma pitadinha, né? Esse início dessa história aí. É a apresentação, certo? No caso, já vamos para um exercício, lembrando do conto que eu contei, que eu trouxe para vocês, relembrei agora e a gente leu na aula passada. No exercício 2, então, com as suas palavras, né, você pode fazer, até se quiser, essa tabelinha aí, nesse tempinho, você vai fazer o quê? Vai mostrar, dentro dessa tabela, inicia em, finaliza em, até onde vai a situação inicial do conto. Veja, a situação inicial, ela começa no início, beleza? Então tá, então como que começa? Começa apresentando a garota, antagonista. Finaliza quando? Veja, quando é que se finaliza a situação inicial? Volto aqui, só para você lembrar. Ela finaliza quando começa a complicação. Essa é a dica. Quando as coisas começam a sair da ordem linear de uma narrativa, algo se desestabiliza, esse personagem começa a ter um problema. Aqui é a complicação, aqui acaba a situação inicial. No texto da Clarice a gente tem uma ideia bem legal sobre isso. Eu já vou falar, vou corrigir com você, vou revisar com você, mas eu quero que você tente fazer sozinho. Começa então lá no início da narrativa, mas a situação inicial, a introdução, ela finaliza onde? Coloque com as suas palavras, finaliza em tal momento, em tal cena. Veja se você se lembra e a gente já volta para revisar, tá bom? Um tempinho para você. Vamos lá.
Então, inicia em ela era, né, que é o início da narrativa, e finaliza quando, Maísa? Quando ela diz, eu emprestei o livro. A primeira vez que a garota diz, eu emprestei o livro, né, então a menina tá ali esperando, né, toda ali ansiosa, e ela diz, eu emprestei o livro. A primeira vez é a complicação que se estabelece dentro do texto. Problema começa, certo? Beleza. E agora a gente vai pensar. O problema começa, a complicação. Então, os conflitos são o quê? São os obstáculos que os personagens precisam enfrentar para ter seus objetivos atendidos. Veja qual é o objetivo da personagem, da nossa narradora personagem, protagonista. Ter aquele livro para ler, emprestar o livro. Mas nós temos um obstáculo. Qual é o obstáculo? É essa garota que cruelmente tortura essa menina e não quer emprestar o livro. E fica protelando essa situação. Ok? Então veja, os conflitos eles são o principal recurso para mostrar ao invés de contar. Então quando eu coloco um conflito na história, eu desestabilizo a história, eu crio a expectativa, ela vai sendo criada para o leitor de uma maneira mais bacana do que se eu deixar sem conflito, tá certo? Ok. Existem conflitos internos e externos, tá certo? E às vezes eles se misturam, a gente está fazendo uma divisão didática. Veja, a classificação remete à origem da força da oposição. Um conflito é uma oposição, alguém se coloca contra o objetivo do personagem, certo? Dentro da história. Ela pode ser interna à personagem, o próprio personagem pode ter um conflito interno com ele mesmo. Então veja que pode ser um problema emocional ou psicológico. Né? Então esse personagem tem um problema consigo mesmo. Então é um conflito interno. E também pode ser externo, ou pode ser os dois, mas o externo seria o quê? Algo fora que traz esse conflito, que constrói esse conflito. No caso, Felicidade Clandestina, é um conflito interno ou externo? Né? Vamos pensar. Exercício 4, para pensar conflito, obstáculo, problema dentro da história, tá certo? Se o conflito é gerado a partir de um obstáculo quanto ao objetivo do personagem, responda letra A e letra B, vou dar um tempo para você. Qual o objetivo do personagem principal? E letra B, qual resistência ela encontra para atingi-lo? Tempo para você e a gente volta para conversar sobre conflito, tá bom? Vamos lá.
Então, qual o objetivo da personagem principal? Emprestar o livro Rei Nações de Narizinho de Monteiro Lobato, ok? Letra B, qual a resistência ela encontra? Encontra a crueldade da garota dona do livro, né? A resistência, a teimosia dela em emprestar, certo? A gente poderia chamar também de bullying que ela está fazendo com a garota que quer ler o livro, tá certo? Beleza. Conclusão, né? A gente tem então 3 momentos dentro da narrativa, a gente falou, certo? Dentro de qualquer narrativa, conto literário, seja em um capítulo de série, você vai ter também esses 3 momentos. Aí agora a gente vai para a conclusão. Então você tem a apresentação inicial, a introdução, você tem o desenvolvimento que tem o conflito, e aí tem mais um aspecto que a gente vai discutir depois, e tem a conclusão que fecha, é o desfecho. Então o que tem aí dentro da história no final? Chamado de desfecho, desenlace ou epílogo, a conclusão é a parte da narração em que se resolvem os conflitos. O conflito, veja, você tem aí o conflito se instalando, o problema, esse personagem vai se opor, vai tentar enfrentar, vai confrontar de alguma maneira, vai vivenciar esse conflito e ele vai caminhar para a conclusão. Então ele resolve esse conflito de alguma maneira. Antes a gente vai ter um clímax, a gente já vai ver, tá? Veja, o conflito ele pode ser resolvido positivo ou negativamente, né? Hoje as histórias, elas trabalham com várias maneiras de fechamento e desfecho. Não é só final feliz. Fica evidenciada a relação existente entre os diferentes acontecimentos e as consequências, né? Então é o nosso the end. Aqui no desenvolvimento eu coloquei para vocês a ideia de repente. Então no desenvolvimento acontece o de repente. Então o problema se instaura, de repente aparece alguma coisa, de repente, e aí você tem uma conclusão com the end. No exercício 5 a gente vai identificar onde essa história da Clarice Lispector, da nossa felicidade clandestina, ela começa a finalizar. Então o desfecho, ele ocorre em que parágrafo, a partir de quando? Tente lembrar ali a cena pelo menos e daí a gente volta para revisar essa parte da conclusão, tá bom? Vamos lá?
Ok. Analisando a estrutura da narrativa, o que você descobriu? Que o final dele, o desfecho dessa história, ele se inicia no 10º parágrafo. Quando a garota pega o livro em mãos e recebe a mãe falando, olha, você vai ficar quanto tempo você quiser. E aí a narradora diz, como contar o que sucedeu? O que se sucedeu? Esse é o início do final, tá certo? Ok. Exercício 6. Quando ocorre o clímax da narrativa, vamos voltar no aspecto do clímax, eu vou colocar aqui a imagem para você. Olha lá. O clímax é o ponto mais alto da narrativa, você sabe esse conceito, está em séries, está em filmes, né? Então, o clímax, o momento em que você diz, e agora? O momento, né, em alguns filmes ou ainda histórias, você fica, meu Deus, para tudo, o que vai acontecer? Certo? Esse é o clímax, tá bom? É o momento cume, é um ápice, é um momento de maior tensão da história, fundamental para caminhar para o desfecho. Qual é o clímax dessa história? Eu vou colocar aqui para você. Eu quero que você tente pensar. Quando a gente estava lendo a história, ou quando eu recontei, quando foi que você pensou, esse é o clímax? Nossa, e agora? Tá? Então coloque aí. Quando ocorre o clímax da narrativa que a gente leu, Felicidade Clandestina? Tempinho para você pensar e anotar lápis aí e depois a gente volta para revisar essa ideia. Ok? Então, o clímax, você e eu concordamos, que é o momento em que a mãe aparece, essa mãe vem salvar essa garota, né? E essa mãe vem descobrir a filha que ela tem, né? Que deve ter sido bem desagradável. Ok. Agora a gente vai fazer um quiz. O quiz eu quero que você leia e responda e daqui a pouco a gente volta, tá? Dá uma lidinha no comando, não vou ler, você lê e a gente já volta. Então, pessoal, o que pode ser interno à personagem, referente a problemas emocionais, ou externos, referente ao ambiente? É uma definição de quê? De conflito, não é isso? A gente viu que pode ser interno ou externo, beleza? Ok. A gente continua só para fechar, uma ideia aí bastante legal. O que a gente vai fazer? Dentro desse mapa mental,
a gente procurar identificar as partes do enredo. Vou fazer aqui com vocês agora. Veja só, nós temos as 3 partes. Como que ficaria essas 3 partes agora, a gente colocar essas 3 partes agora com os exemplos do Felicidade Clandestina? Vamos ver. Veja lá, introdução, situação inicial, como que começa? Inicia descrevendo os personagens, a personagem, principalmente antagonista, e relembrando o contexto, que foi onde? Onde aconteceu a história? No Recife. Ok. Quando que acontece a complicação? A complicação aqui, ó. A ruiva, que é a garota aí, filha do dono da livraria, adia a promessa de emprestar o livro e gerando um sofrimento na narradora personagem. Beleza? Quando que foi o clímax? A gente acabou de falar, a mãe percebe a trama da filha. E como que fecha? Como que acaba? Como se há um desfecho? Ela pode ficar com o livro para ler quando quiser, então é um final feliz, positivo, beleza? Ok, a gente viu então essas 3 partes, situação inicial, complicação, clímax, situação final. Beleza. E agora um quiz para ir fechando a nossa aula. São características do texto narrativo aí, quais delas são características do texto narrativo? Uns segundos para você pensar e a gente volta. Ok, característica do texto narrativo. Você marcou? A letra C, né? Enredo, situação inicial, desenvolvimento, conflito, clímax e desfecho. As outras não poderiam ser. Ok, tipos de conflito só para relembrar, dentro de uma história ou você lembrando de algum filme, você vai perceber o quê? Que o conflito pode acontecer com um personagem quando ele está contra um personagem. O conflito também pode acontecer o personagem lutando contra a natureza, um conflito com a natureza, contra a sociedade, contra si mesmo, a gente já viu, com o sobrenatural, né? Conflitos aí quando a gente tem narrativas sobrenaturais e tal. Tecnologia também pode ser um grande conflito, né? Um personagem contra a tecnologia dentro de uma situação. E o personagem contra o destino, uma profecia, algo que alguém disse e que é imutável, né? Também pode ser, certo? Ok. No exercício 7, o que eu quero? Que você lembre de alguma ou capítulo de série, ou então uma série toda, de repente de uma temporada, ou um filme, ou um conto, ou um livro, né? Um romance, então uma narrativa, e você cite um exemplo de conflito, tá bom? Ok? Eu vou dar um tempo para você, eu coloquei aqui um exemplo, depois eu vou trazer para você e vou te contar o meu exemplo, tá bom? Até mais!
Você deve ter lembrado alguma série que você assistiu já, alguns conflitos bem legais. Eu vou contar o meu conflito para vocês aqui. É do filme Cidade dos Anjos. O conflito estabelece na diferença de planos. Você tem o Nicolas Cage, que é um dos personagens principais, que é um anjo, ele se apaixona pela Meg Ryan, que é uma médica, né, que vive no plano terreno. E ele é como se fosse um anjo da guarda. Porém, ele começa a ficar muito perto dela e se apaixona por ela. E aí ele tem que decidir se ele renuncia à eternidade para viver esse amor terreno, né? Aí esse é o conflito, né? Ele fica durante muito tempo da história, não vou dar spoiler se você quiser assistir. É um filme bem bonito, uma história de amor bem bacana, e esse é o conflito da história, certo? Ok. Exercício 8. No exercício 8, a gente tem ali, observe como a autora constrói o desenvolvimento do conflito, as expressões que marcam o sofrimento do personagem. Veja que o conflito, ele é marcado linguisticamente, né? Então eu tenho palavras que marcam esse personagem em relação ao conflito. No caso do Felicidade Clandestina, que palavras que a gente poderia destacar? Você pode colocar, você vai ler o parágrafo e você vai destacar algumas palavrinhas que você observa que marcam o conflito, tá bom? E aí a gente volta já já para revisar essa resposta. Ok, quais palavras você destacou? Bom, a gente poderia destacar, por exemplo, eu ia diariamente à sua casa, aí a gente tem uma ideia, né? Sem faltar um dia sequer. Se a gente destacasse essa expressão, essa ideia, sem faltar um dia sequer, a gente está dando essa ideia de persistência dessa garota, né? Então, veja o quanto ela está insistindo. Então, mostra aí esse sofrimento por trás dessa persistência. Uma outra palavra que a gente pode marcar, ó, as olheiras se cavando sob os meus olhos. Aqui a gente tem uma figura de linguagem, cavando, no sentido que, né, os olhos, as olheiras, elas já estavam fundas, porque essa garota está sofrendo, porque ela espera esse livro e não consegue. Todo dia ela vai lá e não consegue pegar esse livro, porque está emprestado para alguém. Certo? Então, são duas expressões, olheiras se cavando e sem faltar um dia, que podem nos dar essa ideia de sofrimento nesse parágrafo. No texto todo tem bastante, tá bom? Ok. E por fim, no exercício 9, eu gostaria de pensar com você um final, né? Se a gente quisesse dar um outro final para essa história,
Que final você daria, né? Eu coloquei aqui para você. Refaça o desfecho a partir do penúltimo parágrafo, pense em outro ponto final para a história. Eu coloquei o penúltimo parágrafo, mas você pode parar, começar a fechar de novo essa história a partir do parágrafo em que ela pega o livro nas mãos. A mãe aparece, certo? A mãe apareceu, ficou surpresa e diz, olha, fica com o livro até quando você quiser. Aí começa o desfecho. O que você faria? Né? Que história que você daria aqui? O que você poderia fechar? Que outro final a gente poderia ter? Né? Então eu vou te dar um tempo para você pensar. Nem que for para você anotar algumas ideias e depois você reformular isso com mais calma, tá? A gente volta então para pensar nesse final e finalizar a nossa aula. Então, eu acho que você deve ter tido muitas ideias bacanas para fechar,
certo? Então a gente poderia pensar nessa personagem, aqui a gente falou, aí o pessoal do Libras me deu uma ideia, que de repente essa personagem narrador, e se ela fosse tão cruel ou mais cruel que a garota ruiva? E ela pegasse esse livro agora, fosse para casa e picasse esse livro, de repente, e depois entregasse numa caixa de presente na escola para aquela ruiva. Nossa, né? Outra narrativa aí. Veja como o final pode trazer outras possibilidades de leitura e até a gente repensar um personagem. Aí você pode dizer, professora, mas aí não ficaria incoerente? Essa menina parecia tão boazinha, mas veja, ela está contando a história. Então, quando é um personagem, narrador-personagem, a gente pode duvidar muito da fala dele, porque ele que está contando. Talvez não é bem assim, não seja bem assim, não é? Então, ok, legal a gente fazer esse exercício, depois você pode reformular, aí fazer mais legal, mais completinho, tá? É só para a gente treinar agora durante a aula. Vou fechar a nossa aula com a nossa síntese. O que a gente trabalhou hoje, pessoal? A gente trabalhou enredo e conflito. A gente focou no conflito, entendendo que o obstáculo é fundamental para uma narrativa. Sem obstáculo, sem problema, não tem história, né? Então, nesse sentido. Eu coloquei uma sugestão de site, que é um site que tem vários artigos para quem quer criar história, analisar a história, bem bacana, que é o ficcionados.com. Se você quiser acessar, fique à vontade, vai ser bem legal para você. Eu te agradeço por participar aí da aula, continue estudando e até a próxima.